Dando continuidade à disciplina EOCM, Economia, Operações Comerciais e Marítimas, vamos estar entrando então no capítulo 6. O capítulo 6 ele se subdivide em fretes marítimos, cálculos de fretes marítimos, conferências de fretes e organização dessas conferências. Nós vamos iniciar então pelos subitens 6.1 e 6.2 previstos no sumário, falando sobre fretes marítimos e cálculos de fretes marítimos. A definição do frete, tá? Ele se dá em duas fases distintas. A primeira é o cálculo do preço e a segunda, a oferta e procura. Tá? A gente tem que sempre lembrar que o frete é o preço do transporte, que vai estar sempre relacionado ao aluguel do navio ou ao transporte de mercadoria ou uma combinação dos dois. Trazendo um paralelo para vocês. O cálculo do preço. Eu vou sair da cidade ou do país X para entregar no país Y, ou da cidade X no mesmo país para entregar numa outra cidade do mesmo país. Ou seja, eu estou falando de navegação de cabotagem, quando eu estou navegando dentro do próprio país, ou de longo curso, quando eu estou saindo de um ponto no nosso país ou de um outro país e levando até outro. O que vai estar envolvendo esse cálculo do preço? Distância, é, é, perigos existentes nas rotas, é, tipo de porto onde eu vou atracar, porque ele pode ser ágil ou pode ser de um país mais pobre, pode ser a demora maior. Então, isso primeiro vai me definir o cálculo do preço. Depois, eu vou definir o valor do frete pela concorrência, oferta e procura. Então, a gente vai ver muito isso no SOCMAR. Tá? A gente vai ter diferentes navios, diferentes cargas. Vamos calcular o preço para levar uma carga com um navio X na rota Y. Essa rota Y depois eu vou comparar com os outros navios, então eu vou estar vendo o quê? Navio A, B, C e D fazendo aquela mesma rota, levando aquela mesma carga e vou ter uma noção de preço. Depois, cada um desses navios eu vou negociar com os seus donos, seus armadores, para ver a oferta e procura, quem consegue me entregar de uma forma mais barata, e aí eu bato o martelo. Trazendo uma comparação bem básica para vocês. É quando você vai sair da sua casa para ir a uma festa, um aniversário, e você vai consultar no aplicativo do Uber e comparar com o aplicativo do 99. A distância é a mesma, então você vai ter uma noção do valor. Segundo momento, oferta e procura. Né? O Uber tem o preço dinâmico, o 99 também tem. Dependendo do horário, você vai ter mais oferta de motoristas ou menos, e aí esses preços vão variar. Tá bom? Como a gente já viu nos slides anteriores, um transporte marítimo ele é registrado por um contrato, certo? E esse contrato, o valor que vai estar assinalado ali é o valor do frete relacionado à utilização daquele navio para levar uma carga, certo? E aí a gente viu que a gente tem diferentes tipos de contrato, mas basicamente dois: a Charter Party e a Bill of Lading, ou BL, tá? O BL, na verdade, é o fretamento parcial do navio. E o Charter Party, eu vou estar fretando todo o navio. Aí a gente viu que dentro do Charter Party a gente tem cinco tipos de modalidades, que depois a gente vai voltar a falar mais um pouquinho, ainda que a gente não aprofunde muito, né, nesse nível aqui que a gente está falando para vocês. No total, então, o valor do frete vai estar relacionado a ser um fretamento parcial do navio ou total dele. Se for parcial, a gente está falando de BL, ou seja, eu posso estar utilizando o navio com várias cargas de diferentes origens, diferentes donos de carga. E o charter party normalmente é um dono de carga negociando e alugando ou pegando, utilizando todo o navio. A gente aqui acaba repetindo um pouquinho, mas é para vocês guardarem um conceito, né? E esse conceito é muito importante. Quando a gente fala de contratos de transporte marítimo, a gente tem dois como base, o BL e o Charter Party.
num total 6, sendo que desses 6, o BL é o fretamento parcial e o Charter Part é o fretamento total. O Charter Part você vai ter 5 tipos, né, basicamente. O VCP, o TCP, o ByDemise e o BCP. O ByDemise e o BCP, se você for fazer uma pesquisa, eles são muito parecidos, né? A gente vai ver que eles a locação ou a utilização do navio a casco nu, ou seja, você só recebe o casco do navio e você que está fretando vai mobilizá-lo todo. Mobilizá-lo como? Botar equipamento, botar pessoas para trabalhar. O COA é o que você faz uma negociação, a gente depois vai falar um pouquinho mais, não importando o navio, mas você fecha com o dono da carga e aí você vai estar sempre se responsabilizando a ter um navio teu fazendo o transporte daquela carga. Por exemplo, quando a gente fala com aliviar petróleo de plataformas, ou seja, os navios aliviadores, não é sempre o mesmo navio que vai, são navios tanques diferentes. Então a Petrobras normalmente assina um contrato desse tipo COA, onde não importa o navio que está indo lá aliviar, mas vai ter sempre um navio aliviando a plataforma. Tá? E o VCB e o TCP, um é por viagem, é como se eu fechasse a utilização do navio por uma viagem, ou então várias viagens consecutivas, e o outro é por um tempo, eu vou usar aquele navio por um tempo. Então eles são bem simples e essa noção que eu preciso passar para vocês dessa forma, tá bom? Para facilitar o entendimento. Então, o frete marítimo, que é o preço do transporte, ele é composto, tem a sua composição por dois fatores: fatores referenciais e fatores de influência. Ou seja, são fatores básicos que fazem a constituição desse valor, né, do valor do frete. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Quando a gente fala de fatores referenciais, é o valor encontrado com uma referência, que pode ser o peso da carga, pode ser o volume da carga, ou pode ser o valor intrínseco da carga. Tá? Então, a unidade base de um fator referencial vai ser ou o peso, ou o volume ocupado, ou o valor intrínseco. Tá? E será, obviamente, o mais favorável sempre para o armador. A gente sempre vai estar aqui lembrando isso. O armador ele sempre vai brigar para ser o mais favorável para ele. Então, uma carga X, ele vai analisar segundo o peso, segundo o volume, segundo o seu valor intrínseco. Aquele que der o melhor retorno para ele, ele atrela, faz a referência do cálculo do frete. Então, esse é o primeiro fator, né, o fator de referência. Dos três fatores de referência que a gente apresentou, ou seja, o A de valor, o volume e o peso, a razão entre volume e peso, V sobre P, nos dá o valor do fator de estiva. Isso é uma boa referência, porque ele é que vai indicar qual dos dois, o volume ou o peso, vai ser o vencedor para levar o armador a decidir o preço do frete. Então, quando essa razão, ou seja, quando o fator de estiva é positivo, significa que o valor do volume é maior do que o valor do peso. Então, a razão V sobre P dá maior que 1. Quando esse valor é invertido, ou seja, o peso que está no denominador é maior, você vai ter um fator de estiva menor. Então, aí o frete vai ser cobrado por peso. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês vão muitas das vezes ver no mercado a informação do fator de estiva. Então, lembre, fator de estiva é a razão entre o valor do volume e o valor do peso para aquela mesma carga, para ser que vai referenciar a composição do frete, tá bom? Complementando já dito, e o ad valorem? O ad valorem você, quando observa que o valor intrínseco da mercadoria, por exemplo, armamento, transporte de joias, é por si só mais significativo, então ele referencia o preço a ser cobrado. Tá? Se não, você vai estar trabalhando sempre com volume ou com peso. Bom, já falamos sobre os fatores de referência, agora vamos falar sobre os fatores de influência. E a combinação deles compõe o frete. São dois, custos fixos e custos variáveis. Inicialmente,
Os custos fixos são aqueles que incidem sobre o transporte, tendo ou não o transporte de mercadoria. Um exemplo, a depreciação do navio, a amortização e pagamento de juros de financiamento, despesa de manutenção e reparos, despesa com tripulação, despesa com alimentação, despesas administrativas, seguros, tanto do navio quanto de carga, como o P&I, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Ou seja, é um custo que eu sempre tenho, fazendo ou não o transporte. Trazer um paralelo para vocês. Lembra da ideia que eu falei do comprei o carro? O carro seria, comprei o carro, o dono do casco era a Fiat, eu comprei o carro, aí trouxe o carro, vou armar esse carro, ou seja, vou eu dirigi-lo e aí equipo ele com água, com balinha, com combustível, tudo para poder fazer o trabalho de Uber. Ou eu armo ele, ou seja, arrumo motoristas e entrego para ele poder fazer um contrato e fazer trabalho no Uber. Lembra disso que a gente falou? Esse mesmo carro, quando eu compro ele zero, quando eu tiro da loja, ele já tem uma depreciação. Já perde cerca de 20 a 30% no mercado. Então, se eu comprar um carro zero hoje, for na Fiat, tirar o carro, quando eu saio com ele da loja, da concessionária, ele já deprecia o seu valor. E a cada ano ele vai depreciando. Isso é uma fórmula matemática até que se faz e se calcula. Também, se eu comprei ele financiado, eu tenho que pagar esse financiamento. Então, eu vou estar amortizando ao longo do prazo. As parcelas vão entrar como custo fixo. Eu tendo passageiro para trabalhar no Uber ou não. Então, eu já estou vendo aí dois exemplos para vocês que são custos fixos nesse paralelo que eu fiz com o Uber. Né? Manutenção e reparo. Eu tenho que cumprir a programação de manutenção e reparo tendo passageiro ou não. Despesa com tripulação, no meu caso aqui, se eu abrir uma frota de Ubers, eu vou ter que sempre ter uma despesa ali com eles se eles forem meus funcionários. Despesa com alimentação também vão estar inseridas nisso se eles estiverem trabalhando como meus funcionários. Outras despesas administrativas, aí tem o IPVA que tem que se pagar todo ano. Então, todo esse paralelo, os seguros, seguro do carro que eu tenho que pagar, o DPVAT que eu tenho que pagar, eu faço a mesma coisa, eu tenho essa mesma obrigação, esse mesmo custo fixo para os navios, tendo carga ou realizando ou não transporte. O navio estando parado no porto sem nenhuma carga ou navegando. São custos que vão estar sempre acontecendo e sendo registrados. Tá bom? Agora eu acho que fica um pouquinho mais fácil vocês entenderem os custos variáveis. No caso do transporte marítimo, são aqueles custos que só vão existir pelo transporte. Então vamos lá. Despesas com portos, despesas de manipulação da carga, carregamento e descarga, que a gente já viu até na unidade anterior, aquela sopa de letrinhas. Despesa com combustível e lubrificante, porque se o navio está parado, eu não vou botar combustível. Mas se eu tenho que ir daqui para a China, eu tenho que ter combustível e abastecer ele ao longo do caminho. Correção monetária dos contratos referentes à variação de valor de dólar, por exemplo. Despesas com congestionamento do porto. Eu chego no porto, o porto está congestionado e aí eu vou demorar mais tempo. Despesas de greves, quarentenas e tantos outros. Hoje, por coincidência, a gente está vivendo uma quarentena, mas os portos não estão fechados. Tá bom? Então fica mais fácil para vocês entenderem então a diferença de custos variáveis e custos fixos, que compõem os fatores de influência. Os custos gerais, como eu falo aqui, sofrem diversas influências. Né? Rotas e portos frequentados, navios utilizados, mercadoria transportada, moeda empregada no contrato, sistema econômico, administrativo, comercial. E os métodos usados para o cálculo consideram sempre como base aqueles fatores de referência, sempre o que for mais favorável ao armador. Então, o cálculo do frete marítimo ele é uma combinação momentânea de fatores de influência e de fatores de referência. Sempre, sempre essa composição. Podem ainda, além desses fatores básicos que a gente já falou, existirem algumas sobretaxas que podem incidir no frete, como um fator de ajuste cambial, um fator de ajuste de combustível,
congestionamento ou demora no porto pode ser tratado de forma diferente. Adicionar sobrepeso ou comprimento excessivo, ou seja, o que foi combinado e contratado, a carga é mais pesada ou ela é mais extensa, e aí vai me causar um transtorno dentro do navio. Então são fatores que podem ser previstos em contrato que vão além dessa combinação dos referenciais e dos influências básicos. Tá? Um bom exemplo é o momento que a gente está passando agora, que ainda que os portos não estejam fechados com essa quarentena do Covid-19 no mundo, fatores de ajuste cambiais, porque as moedas, normalmente os contratos são feitos em dólar, a moeda está variando muito, tanto no Brasil como no mundo, entram especificamente nisso aí. Congestionamento e demora nos portos, ainda que os portos não estejam fechados, o ritmo de trabalho é menor. Então, tudo isso são fatores que podem aparecer em complementação àqueles básicos, aos custos fixos e custos variáveis que a gente chama básicos, tá bom? Já finalizando aqui o subitem 6.2 dessa parte de cálculos, quanto ao pagamento, a gente pode classificar em prepaid e collect freight. Para vocês entenderem, o prepaid é o pré-pago, é o feito na origem, ou seja, estou recebendo a carga e vou pagar antes de ser levada. E o collect, ou seja, feito no destino, quando eu recebo a carga. Normalmente, eu sempre busco o exemplo aí do Mercado Livre, AliExpress. Normalmente, vocês acabam pagando o pré-pago, né? Já o vendedor já inclui ali, aí no contrato de transporte já vai amarradinho para você. Tem o comprador e o vendedor, você é o comprador, amarra o contrato de transporte, ele te apresenta ali, você acerta e normalmente você já paga ele pré-pago, ou seja, você não vai pagar quando receber. Por vezes, você às vezes vai comprar no mercado, ou o mercado vai te fazer a entrega, ou então a pizza, né? A pizza pode ser pré-paga ou ao receber, por exemplo. Você pega lá, pede a pizza e aí ele pergunta a opção de pagamento. Quer já fazer o pagamento pelo aplicativo ou quando for entregue. Então é bem fácil isso aí num paralelo. Tá? O prepaid freight é o feito na origem, ou seja, na hora do teu pedido. E o collect freight é no porto de destino, ou seja, quando você recebe a carga. Tá bom? Alguns outros termos relacionados ao pagamento de frete, né? Lump sum freight, dead freight, freight payable. A gente vai ver um pouquinho disso lá no SOC-MA e a gente vai relembrar lá na frente, quando acabar essa carga teórica, a gente volta nesses conceitos. O lump sum freight é um tipo de pagamento, ou seja, no caso aqui, frete por uma determinada quantidade de carga, pago 90% na saída do navio, na saída é no prazo de 3 a 7 dias, e o restante na descarga. Então ele é um tipo de pré-pago, né? Ou seja, você paga a maior parte, não em pleno, mas a maior parte na saída. O dead freight é o frete morto, o valor pago por mercadoria não embarcada, ou seja, o navio estava lá na data prevista, o dono da carga que se atrasou e não entregou o navio, seguiu adiante, porque o navio ele tem um período de estadia. Então, o dono da carga, que teve algum tipo de problema, ele vai pagar o frete morto. Depois, numa nova negociação, ou quem foi o causador do atraso dele, ele vai correr atrás do seu prejuízo. Mas o navio vai receber o frete morto, o armador vai receber o frete morto. E o freight payable é uma cláusula geralmente inserida estipulando que o frete é devido mesmo que o navio se perca. Frete devido ao navio perdido ou não. Per, per, vessel lost or not lost, tá? É um pouquinho diferente do frete morto, tá? Frete morto, a mercadoria não foi embarcada. Então, o navio pode até estar ali ainda, tá? Mas você já não tem mais como embarcar aquela mercadoria. Não há tempo hábil. Agora, o outro, o navio já nem lá está. Então, não teria. O navio foi efetivamente perdido. Pode se considerar até uma variante um pouquinho, né, do frete morto, mas diferenciado. Tudo isso que a gente fala, né, naquela sopa de letrinhas, ou seja, a importância de a gente fazer contratos bem amarradinhos por situações historicamente que já aconteceram, porque quando você fala de transporte marítimo, você envolve diferentes culturas, diferentes países, diferentes linhas de direitos, né? E
Assim você tem que encontrar uma forma de você poder conciliar todos os problemas que possam acontecer no transporte.